Graça e paz, iniciando então mais um pão diário, continuando na Epístola aos Romanos, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 18. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 18. Tradução King James. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sobre o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. 16. Não estáis informados de que aos que entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste o que obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou seja, da obediência que leva à justiça? 17. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que fostes submetido. 18. Vós fostes libertos do pecado, e vós tornaram escravos da justiça. Amados, o apóstolo Paulo, então, de fato, ele faz a comparação entre a lei de Moisés e a lei da graça. E dentro do contexto, o apóstolo Paulo falando sobre a santificação, nós podemos entender o seguinte, que ele faz a retórica perguntando: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos mais sobre o jugo, o domínio da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Veja que o apóstolo Paulo, na sua pergunta, ele é literalmente enfático, ao ponto então de literalmente questionar esta questão de porque nós estamos na graça, então vamos literalmente se jogar, se atirar, se aproveitar do pecado, porque nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas da graça. Então a hipótese que algumas pessoas falam a respeito da graça como fosse algo que o homem, na verdade, não teria que se santificar em razão porque Cristo literalmente morreu na cruz do Calvário e perdoou os nossos pecados, e a partir daquele momento estamos fora do domínio do pecado, isentos da ira de Deus, salvos por Deus através de Cristo Jesus, crendo nele através da fé. Então, diante disso, muitas pessoas consideram que a salvação, nesse sentido de nós vermos a graça e que o pecado não tem domínio sobre nós, então podemos viver de qualquer forma, e de fato Paulo está reforçando aqui nesse contexto que não, né? Por acaso nós deveríamos então se entregar ao pecado, já que o pecado não tem domínio, a lei para nós que estamos na graça, ela já não tem mais efeito de maldição, de me condenar à morte eterna, mas então eu posso usufruir da graça e continuar pecando de forma libertina, sem controle algum. E aí Paulo categoricamente responde: não, de forma alguma, não, de forma alguma. Então veja que a graça de Deus, ela não traz a ideia em si, a possibilidade que você vai viver uma vida de qualquer maneira. Uma das evidências que possamos entender que somos salvos em Cristo Jesus é que o nosso comportamento ele deve ser controlado, né? O próprio texto anterior vem falando que nós não devemos permitir, né? Que nós não devemos se entregar os nossos membros, mas a iniquidade, mas antes devemos consagrar os nossos membros como uma oferta agradável a Deus. Então, assim, essa questão de considerar que a graça, ela realmente perdoou os nossos pecados, nos justificou diante de Deus, não dá-nos o direito, a prerrogativa de vivermos uma vida de qualquer maneira. Pelo contrário, antes teremos a necessidade
de entendermos o nosso pecado, de chorar, de plantear, pedir misericórdia a Deus a respeito da nossa condição como pecador, mesmo diante da graça de Deus. Veja o versículo 16. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, seja do pecado da morte, seja na obediência que leva à justiça. Paulo então pergunta nesse sentido que você não tem consciência de entender que quando nós se entregamos a alguém ou a alguma coisa, somos escravo daquilo ou da forma de viver? Então Paulo está literalmente indagando, questionando a gente entender isso. Então, se eu ainda estou vivendo uma vida literalmente sendo influenciado pela minha natureza, pelo meu pecado, isso demonstra ainda que o pecado é o meu Senhor, que o meu pecado é o rei na minha vida, e ele subjuga a viver uma vida de escravidão. Mas antes, se eu, na verdade, conheci a graça de Deus, estou vivendo na vontade de Deus, eu então tenho a tendência a obedecer a Deus pela graça de Deus. Então, quando na verdade nós obedecemos a Deus, e por que ele usa a expressão escravo? Porque o escravo ele não tem vontade livre. O escravo ele não tem opção de escolha. O escravo é sujeito ao seu senhor. Então, se nós vivemos na graça de Deus, não vivemos mais a nossa vontade, vivemos a vontade de Deus em nossa vida. Tentamos cumprir aquilo qual Deus tem colocado em nosso coração, que é a graça de Deus, a qual o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então só há duas formas, por isso que Jesus Cristo, nos livros biográficos dele, ele alerta, ele ensina sobre isso, que ou nós teremos que servir a Deus ou a Mamon, ou servimos a nossa vontade ou servimos a vontade de Deus. Não tem como nós, de fato, dizermos que vivemos para Deus, mas continuamos escravos no pecado como não tivesse consciência a respeito daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Aqueles que na verdade estão em Cristo Jesus, não é que eles não tenham mais pecado, o pecado não tem mais domínio, o pecado não é o seu Senhor, mas ele está debaixo do favor de Deus. Então, esse favor de Deus nos leva à consciência, a compreender a necessidade de obedecer à graça de Deus, a qual foi considerado como promessa. Mas se como eu utilizo da graça de Deus e continuo vivendo uma vida de pecado, uma forma indiscriminada, a qual eu deixo os meus membros dominar a minha vida, isso demonstra que, na verdade, eu não estou vivendo mais a graça, mas que eu sou escravo do pecado. E ser escravo do pecado é estar debaixo da maldição da lei, porque a lei considera o pecado, o salário e a morte. Então a sentença, o juízo de Deus sobre o pecado é a morte. Então Paulo, no versículo 16, ele faz essa conjectura dizendo que somos escravos daquilo que queremos obedecer. Se nós queremos servir a Cristo, se nós estamos em Cristo, se cremos nele, se o Espírito Santo está trabalhando em nós, nós temos a necessidade de obedecer os seus mandamentos. Agora, se eu vivo uma vida alienada, uma vida totalmente a qual o pecado domina os meus membros e eu não tenho nenhum esforço específico da vontade, da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Veja, o pecado ele é algo inerente à carne e a carne faz as coisas da carne. Mas aquele que está em Cristo não faz mais a vontade da carne, mas faz a vontade do Espírito. É claro que, em tese falando, parece ser muito simples e de fato é, mas sabemos que na prática existe uma luta. Nós vamos entender isso no capítulo 7 e no capítulo 8 de Romanos. Paulo está apenas conceituando e mostrando essa diferença de um para o outro, mas entender que se estamos na graça,
temos a necessidade de obedecer a Cristo Jesus, a viver uma vida justificada pela palavra de Deus, uma vida a qual nos demonstra, não para a humanidade em geral, mas que nós temos uma luta interna, a qual devemos lutar contra tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que nos leva a distanciar de Deus, nós vamos lutar contra isso. E esta luta é uma luta espiritual, a qual o Espírito Santo vai nos auxiliar a entender a necessidade de obedecer a palavra de Deus. Então essa luta ela é constante, mas precisamos lembrar, se nós estamos obedecendo de fato a alguma coisa, ou a nossa vontade, é porque somos escravos da carne e do pecado, e a lei nos condena, somos malditos. Mas se de fato compreendemos a palavra de Deus, compreendemos a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, conseguimos entender que somente em Cristo a necessidade de se arrepender dos seus pecados, de plantear sobre os seus pecados, de chorar sobre os seus pecados, confessando os seus pecados a Cristo, lutando com todo tipo de pecado, a importância de você falar a Deus, conversar com Ele, explicar a Ele, Senhor, eu não consigo vencer este pecado, me ajuda a vencer este pecado. Deus com certeza ouvirá dos céus, e o Espírito Santo, com intercessões inexprimíveis, com orações inexprimíveis, diante do trono da graça, irá interceder por nós com gemidos inexprimíveis, nos auxiliando em nossa fraqueza, para que venhamos obedecer à graça de Deus, que é a justiça de Deus para a nossa vida, a viver uma vida de retidão, uma vida de santificação. Isto é claro, irmãos, que isto não demonstra que somos perfeitos, isto não demonstra que somos melhores que outras pessoas, pelo contrário, isso demonstra a necessidade que temos de estarmos aos pés de Cristo Jesus. E eu volto a ressaltar, amados, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão utilizando do reino dos céus para subjugar as pessoas, para condenar as pessoas. Lembrando que no capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos, Paulo censura essa questão aos judeus, que na verdade utilizavam da lei para colocar um peso sobre o povo gentílico, sobre a questão da circuncisão, acrescentando algo à graça, fazendo o povo errar dentro desse contexto, mas de fato eles não cumpriam a palavra de Deus, e neles não havia fé suficiente, mas o próprio apóstolo Paulo deixou claro que eles acumulavam a ira de Deus sobre sua vida, ou seja, porque eles conheciam a palavra, mas não havia arrependimento, não havia sinceridade, não havia intimidade com Deus, continuavam escravos do pecado, da sua própria vontade, e não viviam a vontade de Deus. Pois, versículo 17, todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino que fostes submetido. Repetindo o versículo 17. Todavia, graças a Deus, ao favor de Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino que fostes submetidos. Veja, Paulo está falando que pelo favor de Deus, a qual Deus se revelou a nós através de Cristo Jesus, e nós ainda sendo pecadores, nós ainda estamos debaixo do pecado, no sentido que o pecado ainda poderia influenciar a nossa vida, mas que Cristo nos fez o nosso coração. Quando ele fala coração, a nossa vontade ela foi convertida, ela foi colocada à disposição de Deus. A nossa vontade mais não existe mais, porque vivemos a vontade de Deus. Então, mesmo com todo o pecado, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, nos convenceu do juízo, da justiça de Deus, levando então de forma facultativa, voluntária a servir a Cristo.
porque deixamos de ser escravo do pecado, para estar então submetidos à escravidão da graça. Lembrando, amados, que a palavra escravo é aquele que não tem a opção de livre escolha, mas está debaixo da submissão de alguma coisa ou de alguém. Então nós estávamos sob a submissão do pecado, mas hoje nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, para os ensinos da sua palavra, submetidos, ou seja, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas procuramos fazer a vontade de Deus. Versículo 18. Vós fostes libertos do pecado, vós tornaram escravos da justiça. Glória a Deus. Então veja que Paulo bem categórico, enfático e objetivo. Vós fostes libertos do pecado, vós tornaram escravos da justiça. Veja que nós estamos literalmente engessados na graça, com o objetivo que nós não fazemos mais a nossa vontade, mas que somos submissos à justiça de Deus. E qual é esta justiça? Qual é essa justiça que na verdade nos torna livres do pecado? É uma escravidão que de fato nos deixa livres do pecado, libertos do pecado. E entender que se somos livres do pecado, somos isentos de participar da ira de Deus. Pois quando nós falamos sobre salvação, falamos então sobre a isenção, ser livres da ira de Deus que irá se manifestar nesta terra, contra toda a obra de impiedade e injustiça a qual os homens têm vivido de forma libertina, escravos do pecado, mas aqueles que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, encontraram em Deus, em Cristo Jesus, a sua suficiência, no sentido de que Cristo foi suficiente para atender às exigências de Deus. E nessa exigência, que é pautada no sacrifício de Cristo, nos trouxe a liberdade de vivermos não mais debaixo do domínio do pecado, mas sermos escravos da justiça. O termo escravo aqui, amados, não é um termo pejorativo, um termo no sentido de ser ruim para nós. Na verdade, é benéfico para nós, pois a justiça de Deus, ela nos torna livres do domínio do pecado e das consequências que o pecado compromete a nossa eternidade, mas que aqueles que estão em Cristo Jesus, de fato estão literalmente libertos do pecado, libertos da morte eterna, podendo então ter uma vida para sempre com Deus na eternidade. Esta graça, ela vem nos alcançando de forma progressiva. Quanto mais entendemos da palavra, mais entendemos que somos miseráveis, mais entendemos que somos dependentes da graça de Deus, mais dependemos do amor de Deus. E esta necessidade para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, nós vamos ver isso, mas andam segundo a vontade de Deus, é obedecer à vontade dele, a servir a ele, colocar os nossos membros em consagração para que o seu nome seja exaltado através da nossa vida. E então hoje nós somos libertos. Então o sentido escravo não é de uma forma pejorativa, mas é de fato para entendermos que a nossa vontade, o chamado livre-arbítrio, ele está literalmente comprometido em razão do pecado. Então, o nosso livre-arbítrio não consegue em si mesmo se libertar do pecado, mas que a vontade de Deus, ela é dominante sobre a nossa vontade, e por isso não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade de Deus. É o que você vai entender lá em Romanos capítulo 12, quando diz que a nossa mente ela é transformada e renovada diariamente, e que de fato nós vemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Então viver a vontade de Deus é viver uma vida de santificação e fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? Como que eu vou conhecer a vontade dele? Lendo a palavra de Deus, entendendo quais são os seus ensinos, pois os seus ensinos nos submetem a um coração
convertido. Toda vez que a palavra fala coração, não é no sentido coração carne, que bate, que bombeia o sangue, mas de fato é o coração onde está a nossa vontade. A nossa vontade não está mais debaixo da lei, no sentido de condenado pelo pecado para a eternidade, mas hoje o nosso coração pulsa no sentido de aprender a palavra, de ter intimidade com Ele e de estar submetido à sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Sabemos, Senhor, que a salvação é uma questão progressiva, uma questão diariamente. Sabemos que o efeito do pecado para aqueles que estão na graça já estão salvos em Ti, porque é através da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não daquilo que a gente vê. Porque se nós olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa natureza, reconhecemos que na verdade, de fato, não iremos agradar a Ti, pois a nossa natureza caída, ela nos distancia da tua presença. Mas diante da graça, através da reconciliação que encontramos, ou seja, que fomos encontrados em Cristo, entendemos a necessidade de obedecer a tuas leis, a tua palavra, de obedecer a tua vontade. Pois, ainda que estávamos com o coração em trevas, com o coração corrompido, com o coração literalmente perdido no pecado, fomos achados pela graça. E esta graça adentrou em nosso coração, fazendo funcionar o nosso coração a fazer a tua vontade. Ouvindo a tua palavra, aprendendo a tua palavra, o nosso coração, a nossa vontade, ela é submetida à tua vontade. E isso nos torna livres do pecado, livres para a eternidade, para viver uma eternidade sem o pecado, sem dor, sem enfermidade, mas viver uma eternidade para sempre contigo. Por isso, Senhor, nós precisamos entender que não podemos só se aproveitar da graça e viver uma vida libertina. Precisamos entender que aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram alcançados por Cristo Jesus, a sua vontade não está mais pautada na sua carne, mas sim na vontade daquilo que Deus tem ensinado através de Cristo Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, eu peço, por mim e pelos meus irmãos, que Teu Espírito Santo interceda de forma inexprimível, com gemidos inexprimíveis sobre nós, a respeito da necessidade de nós fazermos a Tua vontade e não a nossa vontade. Que possamos estar submissos sobre a Tua vontade, porque ela é boa, porque ela é agradável e ela é perfeita, Senhor. Transforma a nossa mente, renova a nossa mente. Não nos deixe, Senhor, que o pecado venha dominar sobre nossas vidas, mas que possamos viver literalmente a graça de Deus, mesmo diante das trevas que o mundo vive, a qual as pessoas vivem literalmente alienadas da Tua vontade, mas que possamos então ouvir a voz do Espírito Santo, que testifica sobre a questão, a necessidade de se arrepender dos nossos pecados, de ter uma vida santificada, buscar, Senhor, chorar, prantear sobre os nossos pecados diante de Ti. Somos gratos nesta manhã porque fomos alcançados pela Tua graça, fomos alcançados pelo Teu Espírito Santo, de compreender o perdão dos nossos pecados, que hoje nós vivemos libertos da condenação eterna, porque somos literalmente escravos da justiça. Senhor, nos ajuda a consagrar os nossos membros, consagrar o nosso corpo como um sacrifício vivo, agradável e perfeito diante de Ti. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha ajudar os nossos irmãos, a mim, Senhor, a vencer todos os dias, a buscar a Tua graça, a se colocar à disposição do Teu Espírito Santo. Senhor, eu Te peço e sou grato pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, alcança aquele que vive lutando contra o pecado, que literalmente entende a necessidade de estar aos pés de Cristo. Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos a compreender esta palavra, porque a graça de Deus, o favor de Deus, nos alcançou
e tem nos mostrado o amor dele sobre nossa vida. Estávamos vivendo no pecado, condenados à morte, mas a graça de Deus nos alcançou. Mesmo diante das trevas que estavam sobre nós, o nosso coração foi iluminado pela Tua palavra. Nos ajuda a ser submetidos à Tua graça. Nos ajuda a obedecer à Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, e que ajude a cada um dos meus irmãos a compreender esta palavra e a necessidade de se santificar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a viver uma vida santa diante de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam amém. Fica com Deus. Paz.